É a terceira vitória consecutiva e a segunda realmente apresentando um resultado que é atrelado ao bom desempenho. A gente assim vê que é mais um tijolinho, falamos agora há pouco do moriniguismo, né? E também, mas é mais um tijolinho nisso que vem se colocando. As redes sociais são muito do jeito que a gente falava no telepassado, de como a pressão era desmedida em cima do Barroca, agora a gente já vê um incensamento do tal do barroquismo, né? Mas é mais um tijolinho. Na campanha do Ceará, nessa matemática, naturalmente, né? O time agora que vinha a 4 pontos do G4, ganhou poucas posições, mas ele fica a 3 do G4, e alguns dos concorrentes diretos que vinham no G4 na rodada passada acabaram perdendo, né? O caso do Atlético Goianiense. E aí, assim, você vai estreitando essa distância para o G4, mas para além disso, é esse sinal de que um trabalho que, apesar de ainda estar no início, cuja largada não foi das melhores, que necessitou de rearranjos, necessitou de uma mistura do que o Barroca provavelmente pensou antes de ver as peças em treino e jogando, e o que efetivamente tem sido feito, e que no frigir dos ovos aparece com um momento mais sedimentado. Foi a melhor atuação do time. O Ceará repetiu a formação da partida passada, portanto, a gente está aqui falando do goleiro Bruno, que seguiu no lugar, sobretudo, né, do Bruno, que seguiu no lugar do Richard. A gente também teve Kaique na direita. Kaique na direita, e o Gabriel Lacerda como terceiro zagueiro central, perdão. Então, repete essa formação, e mais do que repetir uma formação, é uma formação que ganha força, sobretudo com jogadores que também ganham espaço com a chegada do Barroca. E aí eu estou falando do próprio Kaique, na direita. Particularmente, eu entendo a opção do Barroca por fechar um pouco mais, dar um pouco mais de solidez para a defesa, apesar de que considero que o Kaique rende mais no meio campo e que o Varley é o lateral, em tese, oficial para a direita do Ceará. Também tem o Michel Macedo por ali. Temos um meio campo com o Jean Carlos e o Chay nessa ligação, e o William Maranhão, que é o jogador que hoje faz o gol que abre o placar para o Ceará, e que é, digamos assim, um velho conhecido do Barroca, um jogador com quem o Barroca já trabalhou na Atlético Paranaense. Além disso, o Nicolas também é outro que também, nessa mudança de treinador, né, acabou ganhando espaço, que daqui a pouco a gente vai tratar de novo essa questão. O Vitor Gabriel, mais uma vez, não foi acionado, terceiro jogo e tal, mas queria que você atesse ainda dessas escolhas que ele estabeleceu no time titular. E porque, na realidade, ele pensa em trabalhar o time de trás para frente, portanto, ele consolida um pouco mais o seu cinturão defensivo com o Kaique ali, e também dá um pouco mais de vigor, porque tanto o Michel Macedo quanto o Varley oscilam demais na questão física, porque ou voltam de contusão, ambos, né, voltavam de contusão na medida que o Barroca assumiu a equipe, como também se desgastam demais pela sequência de partidas. E o Kaique vinha, como era um jogador que não era nem sempre acionado, ele acaba que ele está, digamos assim, com o físico mais em dia. E aí, do meio para frente, ele modifica a equipe que jogava com 3, que começou, inclusive, a atuar com ele, ainda com 3 homens do meio campo, com uma responsabilidade muito grande nesse segundo homem, que agora é o William Maranhão, e que, como agora você tem mais 2 jogadores que jogam um pouco mais à frente, o Chay pela direita e o Jean Carlos pela esquerda, o William Maranhão fica um pouco mais solto, para também ser esse cara que vai conseguir dar volume no meio campo, vai dar suporte a esse meio campo, mas com menos responsabilidade do que se tinha quando se atuava com apenas 3 homens no meio campo, e também ser esse homem surpresa que chega bem ao ataque, né? Porque esse jogador que atua na posição dele, geralmente ele é marcado pelo meia do time anterior, que é o cara que não chega tanto, não marca tão forte. Então, esse jogador que é o segundo homem de meio campo, ele tem uma função muito importante, que é realmente ser esse homem surpresa, esse cara que faz, digamos, não é nem um trabalho tão sujo, é um trabalho mais tático na equipe, que joga mais para o time. E o William Maranhão
tem demonstrado isso, e hoje ele, na realidade, também acabou marcando um gol, né? Ele exemplificou isso até chegando na frente no jogo passado. Ele participa de uma das jogadas de gol do Ceará e hoje ele acaba também marcando o primeiro gol do Ceará. E aí você fala bem do Nicolas lá na frente. Se o adversário não era tão perigoso, claramente, quanto o Criciúma, né, que tem uma ambiência de pressão no Heriberto Rios, vinha um momento muito bom invicto, e naturalmente a qualidade da sua equipe, apesar de ter enfrentado o Ceará com 4 desfalques, que devem estar fazendo uma diferença grande no jogo agora diante do Sport, mas era uma provação, porque se você reparar, se você voltar no tempo e pegar o histórico do Ceará, essa encarnação que o Ceará tem em Série B, você vai ver quão difícil é o Ceará conseguir um bom resultado, um resultado talvez até surpreendente, como foi esse contra o Criciúma, e manter essa boa fase, consolidar essa boa fase no jogo seguinte, quando muitas vezes é contra um adversário de um nível inferior. É uma coisa meio que, digamos assim, histórica. E havia essa desconfiança diante do Londrina. E o time conseguiu. Então, sai com uma vitória, volta para Fortaleza com 6 pontos na bagagem. E se você imaginar que o time viajou considerando que voltar com 2 seria normal, voltar com 3 seria aceitável, voltar com 4 seria ótimo, voltar com 6 é ainda melhor. E também, e aí lá vai a gente fazer projeção, né? Diante de 2 adversários que tendem a ser adversários que não devem complicar tanto quanto o Ceará já pegou outros adversários pela competição. Claro, o Novo Horizontino está até à frente do Ceará, a gente vai ver, e também a Chapecoense vem aí. Até eu digo assim, porque a próxima grande provação, pegar um time que no elenco tem mais a ver com a qualidade do elenco do Ceará e também com o que se imaginava antes da competição, vai ser o Atlético Goianiense, né? Que vai ser a partir desses próximos 2 jogos. Então, assim, é uma tendência de que se engate uma sequência maior de pontos e que o time consiga chegar realmente mais próximo do G4, que esse passivo de um péssimo início de campeonato para o Ceará, ele acabe sendo equalizado com essas vitórias fora de casa e com a possibilidade de manutenção dessa boa fase, transformar essa boa fase, digamos assim, num bom momento, diante da equipe desses 2 jogos fora de casa, e agora sim, claro, com um pouco de apoio do torcedor.